A minha intervenção, de certo modo, entronca nas linhas gerais aqui traçadas pelo Sr. Dr. André Marçal, chamando particular atenção a dois aspectos fundamentais, quais sejam o da democratização das Forças Armadas e de que estas estão ao serviço da pátria. Numa das intervenções em Portugal, confrontado a questão sobre a compatibilidade do associativismo representativo e a condição militar, o ex-presidente da Euromil, Jan Rothbald, com certeza que conhecem, exemplificou: enquanto associação, não temos, nem podemos, nem devemos opor a intervenção militar na Bósnia-Herzegovina. O militar cumpre o seu dever e o que lhe é determinado. O que temos que exigir é que sejam dadas condições sociais e humanas aos profissionais militares na prestação desta missão. Por esta via pragmática trazia à colação este senhor todo um conjunto de elementos marcantes que caracterizam a instituição militar e a que Portugal, enquanto democracia consolidada e europeia, não pode estar alheia. Como se sabe, as Forças Armadas são a instituição nacional a qual cabe a defesa militar da República. Em Estados de Direito Democrático, a realização da missão das Forças Armadas processa-se através das suas chefias, essas que obedecem aos órgãos de soberania competentes nos termos da Constituição e da lei. Sem pôr em causa a importância da alta tecnologia na persecução dos objetivos traçados neste domínio, a realidade tem demonstrado que o extrato humano, os militares, constituem a textura nevrálgica da própria existência das Forças Armadas. Não há Forças Armadas sem militares. Os militares, embora integrando-as, não se confundem com as mesmas. Basta ter em conta, por exemplo, que as Forças Armadas podem, em determinadas situações, ser tão bem compostas por civis ou outras organizações não militares, como, aliás, o Dr. Marçal bem sublinhou. No entanto, configurada a estrutura militar no seu todo integrado, evidencia um condicionamento da instituição à sé e o extrato humano que a compõe, numa base de reciprocidade. Daí que o juramento do risco da vida, que ainda há bocado ouvimos, não integra um direito potestativo do Estado sobre a vida e a morte do militar, mas o reconhecimento de um estado de subordinação vinculado e permanente, resultante da hierarquia do comando próprio da função. A condição militar, sendo uma emanação deste estado e tipo de subordinação, constitui um imperativo garantístico constitucional das Forças Armadas. Num Estado de Direito Democrático, ninguém poderá negar por isso que um militar é um cidadão como qualquer outro, pese embora em uniforme. Vejamos as consequências sociais desta realidade. Ultrapassado o sentido militarista e imperialista das Forças Armadas da primeira metade do século passado, à medida que as Forças Armadas integram crescentemente a administração direta do Estado Democrático, empenhando-se em tarefas que a Constituição lhe atribui, os militares aproximam-se cada vez mais dos alicerces em que a sociedade assenta, com os seus problemas e anseios. Tornam-se cada vez mais conscientes do seu papel e da sua integração num tecido social, encorpando as contingências daí decorrentes. São elas as necessidades sociais que a vida em sociedade impõe.
A condição militar assume, assim, a dimensão de uma autêntica questão nacional e não apenas militar. Torno a repetir. A condição militar assume a dimensão de uma autêntica questão nacional e não apenas militar. E então, caso para se indagar, será que os militares, enquanto cidadãos e cidadãs, em uniforme, jurando defender a pátria com o risco da vida, podem também ser destinatários de direitos sociais que a generalidade dos seus co-cidadãos frui sem correr este risco? Não há notícia das chefias militares se empenharem nesta matéria. Porventura porque são governamentalmente proibidas, ou porque entendem que tal questão é de repudiar pelas mesmas razões porque se opõem ao sindicalismo militar, ou porque, sendo operacionais máximos das Forças Armadas, sustentam que a representação das reivindicações sociais dos seus subordinados não se inscreve nas suas funções. A quem e como dirigir então a pretensão para a solução destes anseios desta classe profissional? Quanto à primeira questão, anote-se que nos termos do artigo 199 da Constituição, do artigo 14 da Lei Orgânica número 1-B/2009, de 7 de julho, cabe ao Governo dirigir a atividade da administração direta do Estado, civil e militar, sendo o Ministro da Defesa Nacional politicamente responsável pela administração das Forças Armadas. É então, pois, esta a entidade própria para prover quanto à satisfação dos direitos, anseios e reivindicações que a classe dos profissionais militares tenha por adequado formular. Quanto à segunda, é sabido como qualquer tipo de associativismo profissional representativo constitui um fator de coesão da respectiva classe, funcionando como plataforma ideal para qualquer reivindicação coletiva. Para as três associações profissionais militares, ou seja, a ANS, a OFA e a AP, a questão tem vindo a ser colocada ao nível do sindicalismo militar, a ponto de serem os promotores para que a Euromil abrangesse na sua denominação sindicatos militares para além de meras associações profissionais. Na sua ótica, o modelo de associativismo profissional legalmente existente desde 2001 perdeu o seu prazo de validade. Com efeito, já não corresponde ao direito do militar português poder fruir a cidadania do corpo inteiro. Na sua base, terão relevado motivos como o rigor e o uso abusivo das restrições impostas às APMs, na prossecução dos seus objetivos estatutários, nomeadamente o de sujeitar os dirigentes ao regime disciplinar por declarações proferidas, o não reconhecimento da sua legitimidade para representar os associados contenciosamente e do direito à contratação coletiva, entre outros. Tudo fruto de uma concepção de exercício da hierarquia e do poder. A situação tem vindo a agravar-se com problemas ligados à prestação dos serviços de saúde, à progressão de carreiras e à questão remuneratória. A questão do sindicalismo militar e de contratação coletiva não é nova. Tem sido tema de discussão desde 2016, nomeadamente em duas conferências realizadas numa das salas da Assembleia da República. Já no primeiro encontro ibérico sobre o tema Forças Armadas, Direitos Sociais e dos Cidadãos em Uniforme, realizada em 19 de julho de 2019, tive a oportunidade de demonstrar que o sindicalismo
é viável face à Constituição da República e da legislação em vigor. Gostaria de estar a discutir convosco a questão de uma fundamentação no sentido de demonstrar aqui e agora que a única lei em vigor na salvaguarda do direito da reunião e da associação dos militares é a Lei Orgânica 3/2001, de 29 de agosto. E isto porque esta lei foi publicada num domínio da Lei Geral, portanto, mais ampla, que é a Lei 29/82, de 11 de dezembro, que é a Lei Geral sobre a Defesa Nacional e das Forças Armadas. Não vou adiantar muito nesta discussão, que relego para a fase de debate, para quem queira, efetivamente, compreender melhor esta fundamentação legal que eu vou traçar, porque senão estaria aqui quase meia hora a dispor do tempo, mas apenas por vos dizer apenas o seguinte. A Lei 3/2001 é uma lei especial face à Lei Geral, que é a Lei 29/82. Sendo a lei especial, há um princípio jurídico que diz que a Lei Geral não revoga a lei especial. Por isso, todas as ulteriores alterações que a legislação militar tem vindo a apresentar relativamente ao direito da reunião e direito da associação, com vista à alteração do artigo 31 do inicial Lei 29/82, são praticamente irrelevantes, nulas e de nenhum efeito. Porque a versão da Lei Orgânica 3/2001 sobreleva à versão da lei, sobre o mesmo assunto, sobre a Lei 29/82. Portanto, as leis posteriores, nomeadamente a Lei Orgânica 4/2001 e a Lei 1 Orgânica, são tantas leis, a Lei Orgânica -1/B/2009, limitaram-se a alterar a versão do que constava da Lei 29/82, deixando incólume e intocada a Lei Orgânica 3/2001. E por cá fico, que é para não alongar a vossa paciência nesta matéria. Devo dizer apenas o seguinte, que a Lei 4/2001, como a Lei Orgânica 1-B/2009, relativamente ao direito da associação e ao direito da reunião, previam que haveria uma lei própria, ou seja, leis regulamentares, a regulamentar este direito ao abrigo destas novas leis. Mas estas leis regulamentares nunca ocorreram. E como não ocorreram, transformaram as próprias leis em leis brancas, ou seja, leis de nenhum efeito. Sobre esta matéria exclusiva do direito da associação e do direito da reunião. Poderia dizer mais coisas, mas isto fica, como digo, na discussão em debate. Ora bem, retornando apenas ao artigo 31 da Lei 29/82, o número 6 deste artigo, o artigo 31, número 6, refere a associações de um lado e associações profissionais de outro lado, demandando a lei que, quanto às associações, há uma proibição sindical, sim, associações, mas quanto às leis, quanto às associações profissionais, apenas estas podiam ser de origem deontológica, num dizer da Lei 29/82. Todavia, a Lei Orgânica 3/2001 densificou, ou seja, ampliou o conteúdo
destes direitos, fazendo com que as associações profissionais tivessem também um âmbito assistencial e socioprofissional. Estava-se a aproximar, não era preciso muita coisa ou quase nada para se aproximar da própria lei, do próprio sindicalismo, porque no fundo o sindicalismo é isto. Simplesmente chamaram associação profissional porque havia um preconceito endémico e historicamente condenável do medo ao associativo, ao sindicalismo. Ao sindicalismo, não é nada. Há apenas um outro aspecto que também gostava de dizer o seguinte: há uma inconstitucionalidade gritante, porque em dado momento estas leis ulteriores, a Lei 4/2001 e a Lei _1-B/2009, falam da proibição sindical, ou seja, de que não podem ter conotação sindical. Ora, esta expressão não figurava na lei, no artigo 31, da inicial formulação do decreto-lei, da lei 29/82. E há uma inconstitucionalidade porque, nos termos do artigo 18 da Constituição da República, proíbe que leis proibitivas ou leis restritivas tenham efeito retroativo. Portanto, mais uma vez, até está inclinada da inconstitucionalidade. Como nota final, urge assinalar que, sem prejuízo das restrições, essas associações possam estar sujeitas à aplicação supletiva do regime do Código Civil. Ainda mais, a própria lei das associações prevê que essas associações tenham um regime supletivo do Código Civil, o que determina que as associações, só por si, são organismos do direito privado e não público, como estão a ser tratados neste momento. Portanto, sendo independentes da esfera estadual e muito menos não podendo ser controladas pela esfera militar. Está demonstrado que o sindicalismo militar não é um bicho de 7 cabeças e antes uma realidade europeia cada vez mais crescente. Nos países onde tal instituto vigora, como é o caso da Holanda e da Dinamarca, não é pelo sindicalismo ou por desfrutar do direito de contratação coletiva, como na Alemanha, Bélgica ou Noruega, que denota qualquer quebra da disciplina ou que estas sejam menos eficazes. O sindicalismo é, por natureza, um fator de colisão, já o dissemos. Nesta medida, o sindicalismo militar funciona até como um reforço das próprias virtudes tradicionais militares: a honra, a disciplina, o respeito hierárquico e o espírito da missão, entre outras, já que as Forças Armadas constituem, neste sentido, o pressuposto da própria existência deste tipo de sindicalismo. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por decisão de 2 de outubro de 2014, determinou que a proibição absoluta do direito do sindicalismo aos militares viola o artigo 11 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O Tribunal Constitucional da Itália, estou quase a terminar, deliberou, por acórdão de 11 de abril de 2018, que os militares podem formar associações profissionais de natureza sindical nos limites estabelecidos pela lei. Por sua vez, o Comitê Europeu dos Direitos Sociais, por decisão tornada pública em 12 de fevereiro de 2018, sustenta que as associações profissionais militares fruem do direito de contratação coletiva, nomeadamente em questão remunerativa. Posto isto, resta-nos apenas finalizar, assegurando que, sendo Portugal e parte integrante destas organizações, está vinculado pelo conteúdo destas decisões. E por cá fico. Muito obrigado.